transmitir ao vivo. Iniciando a transmissão. Ok, para mim aqui já apareceu que estamos ao vivo, só esperar a tela do Meet atualizar. Prontinho. Perfeito, pessoal. Estamos online, estamos transmitindo ao vivo. Bom, inicialmente, muito bom dia para todos que estão nos assistindo. Esse evento marca uma trajetória de alguns anos e principalmente o lançamento do livro composto pelas atividades de formação entre a Unesp do campus de Bauru e as prefeituras municipais do município de Duartina e de Ubirajara. Então, ao vivo aqui conosco estão a professora Maria do Carmo Kobayashi e o professor Marcionido Celeste Filho. Então, com vocês, a palavra, pessoal. Professor Márcio, vai falar um bom dia para o pessoal. Koba. Bom dia, pessoal. É um prazer e uma honra estar aqui, tanto nessa atividade de encerramento do projeto no atual ano, de parceria entre as prefeituras municipais de Duartina, Ubirajara e a Unesp, campus de Bauru, Faculdade de Ciências, Departamento de Educação, e nós vamos ter uma manhã bastante produtiva. Nós nos falaremos durante alguns momentos aqui. O chat vai estar ativado e vocês também vão poder participar pelo chat, tanto com perguntas como com colocações, com sugestões de continuação dessas atividades. O Daniel, que está conduzindo essa manhã, também daqui a alguns minutos vai colocar o link para que vocês possam preencher tanto o seu nome e o seu e-mail de maneira extremamente correta, porque senão você não vai conseguir receber o seu certificado de participação na manhã de hoje. E vamos passar a palavra para a professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, que foi quem iniciou já de longa data esse projeto. E gostaria de agradecer a vocês que estão nos assistindo ou que depois, posteriormente, divulguem esse link do YouTube, as pessoas podem assistir posteriormente, quando terminar essa gravação, e também divulguem o nosso livro, que é uma felicidade, em tempos tão complicados, a gente manter um trabalho a vocês que de qualidade assistindo, onde resulte posteriormente divulguem esse link de coração, tanto minha, quanto da professora Kobayashi, quanto de todos os escritores que não só escreveram sobre sua experiência, mas escreveram sobre a experiência que tiveram junto com o professorado e os administradores escolares de Duartina e Ubirajara. Não é um livro só de teoria, ele é fruto de pesquisa, claro que tem uma parte teórica bastante substancial, mas ele é fruto de atividades concretas de formação de professores que tiveram por objetivo inovação educacional, que compõe o título da nossa obra. O link também para o download do livro vai ser disponibilizado também no chat, não agora, mas teremos bastante tempo. Então é uma honra estar aqui essa manhã com vocês. Passo a palavra para minha grata e minha cara colega que me colocou nesse projeto que ela iniciou. Hoje ela me congratulou pela realização de um sonho, que foi a feitura de um livro, e eu respondi a ela de que eu que tenho que agradecer por ela me incluir num sonho dela. Então, sonhar junto é uma das coisas mais belas que o ser humano pode fazer. E isso frutifica em obras que são duradouras, como o livro que a gente veio hoje apresentar para vocês
e trabalhar como o seu lançamento. Então, Kobayashi, Maria do Carmo Kobayashi, a palavra é sua. Bom, bom dia, né? Nunca se ouviu tanto a palavra todas, todos, todes, né? Mas é isso mesmo que a gente tem a falar, né? É uma alegria, é uma gratidão poder, numa manhã dessa tão linda, quase perto das festas da Natividade, né? Do início do ano, que se aproxima, para poder apresentar um sonho que virou realidade, principalmente porque a gente está falando para professores. Nunca nós, professores, nunca a escola foi tão apreciada, a escola foi tão debatida, e isso me torna uma pessoa muito mais feliz, porque esse é o meu objetivo profissional de vida. Fazer com que a educação e as escolas, e os professores e os alunos vivam bem e a educação seja realmente um veículo, seja um meio para nós nos encontrarmos. E é com uma alegria muito grande que hoje eu posso materializar, né? Materializar mesmo, no estrito sentido da palavra, tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei, registrado em um livro. Então, a gratidão é muito grande, e nesse sentido, eu fui chamada como idealizadora, mas não continuadora do projeto, para estar falando hoje. Então, esse sorriso que eu apresento no rosto, não é só o sorriso da minha face, mas é o sorriso que expressa todo o meu ser, né? Hoje é um momento de gratidão para mim. Num ano de tantas perdas, num ano de tantas preocupações, num ano de crise, se bem que a vida é uma crise, né? O sapo só pula, dito popular, quando ele é pressionado. Caso contrário, ele vai ficar muito quietinho, tá certo? Então, para brindar tudo isso, o que eu fiz, né? Eu fiz uma retrospectiva. Infelizmente, eu não tenho fotografia disponível, nem tempo para fazer tantas coisas. Então, eu vou apresentar uma parte muito pequena da grandiosidade que foi esse trabalho, mesmo porque os grandes atores e autores não fomos Márcio e eu, nós fomos idealizadores. Mas, sem os professores de Duartino Birajara, sem os nossos alunos da pós-graduação e da graduação, nada disso existiria. Então, hoje é um dia de felicidade muito grande, ok? Então, eu vou passar uma apresentação, porque imagens têm um poder, né, Lu? Então, vamos lá. Eu vou fechar minha câmera para que eu me filtre somente na apresentação. Com licença. Vamos lá. Um sonho que virou realidade, né? Lançamento do livro hoje, uma data super festiva, maravilhosa, porque é um sonho que virou realidade. Um sonho que virou projeto, que virou ação, que virou registro, que apresentamos hoje, tá certo? Bom, eu não escondo de ninguém o meu desassossego em relação a como nós estamos tratando o nosso planeta Terra. Essa Gaia, essa mãe que tudo sabe, esse mundo maravilhoso que nos dá a vida, que nos dá o nosso alimento, a nossa energia e que nos dá tudo aquilo que nós somos, né? A explicação mítica grega sobre o início do mundo é maravilhosa. Como são versões que vão se completando de boca em boca, a não ser que a gente pegue Hesíodo, né? Mas no início era o caos, era o nada. Era a escuridão sem fim. Do caos Gaia, Eros, a atração amorosa, o Tártaro, o inferno grego, o Ergo, que é a personificação das trevas, e Nix, a noite. Boaternia Gaia, mãe da terra e elemento primordial, latente de potencial gerador. Quem fala isso? James Lovelock. Desde os anos 60, 70, esse pesquisador maravilhoso, centenário, 101 anos, ele vem nos contando, ele vem apresentando ao mundo as insanidades e as incruezas que nós estamos fazendo com o nosso planeta, né? Quiçá, hoje nós não estejamos nessa situação em função desse maltrato com a Mãe Terra. Entretanto, para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre isso, leiam o capítulo que eu escrevi. Eu fiz com muita alegria. Não sou uma bióloga, nem uma geógrafa, nem uma historiadora.
mas amo essas áreas de pesquisas e de estudos. Então, a nossa agenda de hoje. O início de um programa de formação, como ele começa? O programa de formação, as ações por meio dos seus executores, a apresentação dos autores com cada capítulo do livro. Gaia, a história de um planeta por meio da mitologia grega, que um pouquinho eu já falei para vocês. Diferenças e semelhanças com o início, com o caos e com a organização e as semelhanças atuais, né? E o que diz a ciência? Estou falando na educação, inovação. Quando não dá para não inovar. Ou a gente inova, ou a gente para, né? Bom, um projeto de formação. Essa tela, pessoal, é do dia 16 de nove de 2017, quando eu fui a primeira vez a Duartina, com muito receio, com muito medo, muito inexperiente, né? E foi a convite de uma equipe maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. No início, uma conversa com o Zezo, depois com o Leonardo e com a Albanise, né? O que nós pretendemos? Pensar, planejar, agir e avaliar uma educação que atenda às nossas comunidades, ao nosso tempo e aos nossos aos interesses de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Entretanto, como fazer isso? Nem de longe nós sonhávamos com o que ia acontecer. Onde fazer? Ubirajara e Duartina. Com quem fazer? Com um grupo de professores sedentos de conhecimento, participantes e que nos deram respostas a muito do que não sabíamos como fazer. Um longo caminho a percorrer. A educação brasileira tem sua primeira LDB em 1961. E até os dias atuais, o que nos dificulta? O que nós temos que pensar para agir e para realizarmos. Essa é a primeira reunião que o Zezo, Leonardo, levou uma série de técnicos, Albanise, né, que era de Cabralha, que também tinha interesse em participar. Essa foi uma primeira. Eu estou aqui registrando tudo, né? Alguns alunos da pós-graduação, o Marcelo Hashimoto, que é o nosso diretor da Faculdade de Ciências, e os diretores das prefeituras. Então, os secretários da Educação e um grupo que queria mudar. Mal sabíamos. As boas-vindas, que aconteceram só no ano de 2017, e o que o futuro nos indicava, a nossa agenda, naquele tempo, de pensar os dias atuais. E falávamos de crise, falávamos de educação e falávamos do século XXI. Só que nem de longe nós sabíamos o que ia acontecer. Mas nem de longe, nem em pensamento, né? As mazelas do mundo, a forma como nós tratamos o nosso planeta, a forma como as coisas ocorreram e as condições que nós tivemos que transformar para agirmos em 2020, já no início de 2020, tá certo? Aí eu queria trazer para vocês a capa de uma revista que eu apresentei em 2017 no The Economist, The Wording in 2017. O planeta de Trump, The Tower, The Judgment, The World, The End, Die, Magician, Well, Fortune, a Roda da Fortuna, The Stars. Quem seriam as estrelas para esse tempo? Nem de longe nós sonhávamos quem seriam as estrelas e nós, professores, estaríamos nessa constelação. A torre, o julgamento, o mundo. 2021, para falar para vocês, eu fui na The Economist, The Wording in 2021. Hold. La maladie. Como nós estaremos, né? Os presidentes, os Estados Unidos, como eles vão dar a ordem ao mundo, as finanças, a energia, as fontes renováveis e o fantasma, o futuro que nos aguarda. E é a partir desse cenário que eu vou fazer uma fala sobre o que nós conquistamos, o que nós conseguimos com o apoio de vocês. A crise. Desde quando nós vivemos uma crise? Desde que o mundo é mundo, estamos em crise. A
crise, ela pode nos levar a movimento, e o movimento pode nos levar à busca de soluções. Então, nesse sentido, né, nós estamos em busca de uma vida melhor, em busca de uma sociedade mais justa, em busca de olharmos os outros no nosso entorno como iguais, em busca de um mundo minimalista. O que realmente nós precisamos para viver? O que nós precisamos? Será que esta situação de possibilidade de revermos muitos conceitos vai nos transformar ou vai nos fazer continuarmos como nós vinhamos cuidando do nosso planeta? O que será que vai acontecer? Quem tem juízo, quem pensa no mundo, quem pensa no mundo melhor, realmente tem que se rever e tem que se pensar. O que realmente nós precisamos para viver? Então, essa tela é a tela do ano de 2018, né? A formação lúdica de equipes de escolas de educação infantil e de ensino fundamental para a Base Nacional Comum Curricular, do Artina e Ubirajara, já no ano de 2018. Naquela época eu estava na coordenação e nós estávamos iniciando um ciclo de formação, um ciclo que nós não sabíamos como seria, mas nós tínhamos muita vontade de trabalhar com os professores. Então, recuperando o ano anterior, porque levou um ano para que as coisas acontecessem efetivamente, as coisas demoram, principalmente nos órgãos públicos, né? 2020 não, 2019 e 20, elas foram rápidas. O Márcio, ele, além dele ser o parceiro perfeito para as nossas pesquisas, para as nossas preocupações, ele vai em cima, ele busca, ele não desanima, ele tem um poder de resiliência que é uma coisa admirável. E sem contar que o Zé, o Leonardo, eles estavam sempre presentes, e a equipe das pessoas mais humildes da cozinha, que fazia os nossos almoços, porque as formações eram insanas, era um dia todo, se deslocávamos um grupo, nós teríamos que ficar muito tempo. Então, o que nós pensamos, o que nós planejamos, como fizemos, onde fizemos. Aí, retrospectiva, boas-vindas do segundo semestre, a agenda e como a universidade pode ajudar as pessoas. Como os documentos nacionais poderiam nos indicar caminhos. Muitas são as críticas à Base Nacional Comum Curricular, né? Entretanto, se nós não temos documentos, nós reclamamos porque nós não temos. Se nós temos documentos, nós também reclamamos. Eu, particularmente, Maria do Carmo, acredito que antes de nós nos colocarmos contra, nós precisamos estudá-lo. E foi isso que nós nos dedicamos nesse período de estudo com esses grupos tão fabulosos que nos acolheram. Então, aqui estão os objetivos, e os objetivos vocês podem ver na apresentação do nosso livro. Eu peço desculpa que esse livro ele não é vendido, ele é um livro de estudos, quiçá no futuro a gente possa fazer com a autorização dos autores, edições viáveis de venda só para a manutenção do seu custo. Entretanto, nós que somos uma sociedade migrantes tecnologicamente, imigrantes, por quê? E não nativos. Porque aqueles que ainda, como diz Daniel Mill, né, da UFSCar, por que migrantes? Porque ainda nós não somos natos na tecnologia. Porque nós, diferente dos jovens, ainda precisamos do apoio. Eu fiquei muito feliz hoje quando uma chuva de pedidos para comprar o livro. O livro não está à venda, o livro está disponível gratuitamente nas redes sociais. Abaixem o livro, mandem
seus pontos de vista para nós, que nós ficaremos muito felizes. Aqui eu apresento o cronograma, como nós distribuímos, que equipe maravilhosa, sem ganhar um tostão, num mundo onde o dinheiro é o grande valor, né? O nosso grupo trabalhou incessantemente, e ele deve voltar em 2021, tá certo? Que pode ser em outros aspectos, mas aqui vocês veem o trabalho que nós tivemos em estar separando aquilo que era comum ao ensino fundamental, que era a base tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil, e mais um dificultador. Esse grupo que trabalhou é o grupo que trabalha naquilo que eu chamo que é o grande mantenedouro, que é o grande criadouro, né? Que é um grupo que nasceu muito pequeno, que se chama Grupo de Estudos da Infância e Educação Infantil, Políticas e Programas, né? No qual participam muitas pessoas, que eu gostaria muito de falar, mas vocês também podem participar desse grupo, né? É um grupo das terças-feiras, assim como Freud tinha Les Hommes de Mercredi, os pensadores, os estudiosos das quartas-feiras, nós temos os estudiosos das terças-feiras. E atualmente está sendo um encontro via Google Meet, né? Então eu os convido a conhecer essas pessoas maravilhosas que trabalham, e trabalham muito pela educação. Então, eu vou passar a mostrar para vocês o primeiro módulo e os seus participantes, né? Quem são eles, a titulação que viria para os profissionais de Duartina e de Ubirajara. A equipe de formação, que é uma equipe maravilhosa, nós temos material para um outro livro, né? E aqui vocês vão conhecer essas pessoas lindas, maravilhosas, que estão comigo, que estão conosco, que foram aquelas pessoas que me auxiliaram na primeira etapa do curso de formação. Então, nós temos, no sentido do relógio, né, a Daniela Violin, a Andressa Bernardo, Maristela Sakamoto Lopes e Eliane Moraes. E a Deise, todas essas pessoas maravilhosas, exceto a Eliane Moraes, foram minhas orientandas de mestrado. O trabalho delas foi realizado em escolas de educação infantil e o da Maristela no ensino fundamental, né? Então, essa foi a primeira parte da equipe. A segunda parte da equipe, que é a equipe mais voltada para o ensino fundamental, no qual eu os apresento a Michele Caroline, que é do ensino fundamental, está na rede, Maristela Sakamoto, que fez essa transição entre o ensino infantil, ela é professora, já foi professora da educação infantil, está no fundamental, Karina Torquato, que é uma musicista maravilhosa, Marco Henrique, Josilaine Malmonge, né, a mulher da ciência, o homem da tecnologia, das ciências biológicas. Todo esse grupo de pessoas fantásticas, maravilhosas, foram aquelas que nos apoiaram, que fizeram as coisas acontecerem. Esse é o grupo de pesquisa, um dia de encontro. Aqui vocês veem que é um grupo muito festivo, muito alegre, né? E vocês vão ver coisas fantásticas acontecerem ainda hoje. Eu só estou aqui para estar apresentando para vocês esse grupo maravilhoso e para falar um pouco do projeto. Então, nós tínhamos a Eliane Moraes, que é doutora em Educação Especial pela UFSCar, Andressa Bernardo da Silva, Adri, mestra em Docência em Educação Básica, Programa para Educação Básica da Unesp, a Daniela Violin da Silva, que é mestra na Docência para Educação Básica, Deise Lúcia Santana Alves, Maristela Sakamoto Rossi, e eu, Maria do Carmo Kobayashi. Atualmente, sou professora associada livre docente, né? E nós temos a alegria, nessa segunda versão do curso, que eu deixei para que os próprios autores, atores, fizessem sua apresentação, porque eles são os autores do registro no livro. Nós temos ainda a Josilaine Malmonge, que é mestra, na época era mestranda na Docência para a Educação Básica, a Karina Torquato também, que era mestranda, hoje mestre,
O Marcos Henrique, que era mestrando, hoje é doutorando na Unicamp. A Michele Caroline dos Santos, que é mestra em docência para a educação básica, né? Esse já é o professor Márcio, na transição de 2018 para 2019. E aqui nós temos um ponto muito lindo, que é justamente os professores, né? E aqui eu tenho a alegria de ter também, do lado esquerdo da fotografia, os alunos do curso de artes visuais, o fechamento de 2018. Aqui, a volta nossa para a Unesp, nós tivemos uma van que o pessoal oportunizou para a gente, e esses alunos do curso de licenciatura de artes visuais tiveram a oportunidade, fazendo aquilo que a universidade tem, trazendo os professores da Unesp, professora doutora Rosa Maria Manzoni, professor doutor Marcioniro Celeste Filho e eu, né? E os alunos do curso de artes visuais, que hoje se formaram o ano retrasado, estão na rede. Alguns ainda estão na docência, e a professora mestra Daniela Violino. Ok? Bom, fechando. Essa crise é uma oportunidade de progresso econômico e social, escreve Milton Bedles. Grande questão do ano 21 será, né, saber se os políticos terão suficiente estatura para aproveitar essa crise, né? E eu desejo a vocês, a todos nós, eu paro minha apresentação, volto à tela, né? Abro minha câmera e agora nós vamos passar a apresentação daqueles atores que fizeram a realidade escrita e que modificou um projeto que teve seu início com, com os alunos, com os professores, alunos da pós-graduação, com professores e conosco. Entretanto, 28 de fevereiro, março, nós tivemos por decreto, o medo nos assolou, o mundo incerto, nunca nós tivemos tanto à mercê da ciência, nunca nós tivemos tanto à mercê dos fake news, das mentiras que se espalham, dos boatos que nos apavoram. E o medo é nosso inimigo. Nós não podemos viver olhando o passado, as pandemias, a ira dos homens, que nos leva para o passado, e nós não podemos viver com os olhos só na ansiedade e no medo do futuro. Nós temos que pensar no agora. E o agora nós temos que fazer acontecer da maneira mais justa. Cuidem-se, fiquem em suas casas. Não façam que o vírus circule. Vamos ser prudentes, porque o futuro ainda nos trará coisas maravilhosas, né? Temos poucos anos de vida pela idade, ou temos anos de vida que eles sejam os melhores, que nós aproveitemos a cada dia. Então, eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia, para o Daniel, para que ele apresente para vocês os trabalhos dos nossos alunos. Muito obrigada. 2020 termine. Que 2021 venha com saúde, paz e prosperidade, e que nós saibamos ministrar as nossas crises pessoais, afetivas, psicológicas e apoiemos um mundo melhor. Muito obrigada. Olá, professora. Muito obrigado pelas palavras. Vou pedir para você isso para a opção da apresentação aí no cantinho inferior. Não, ali na parte de baixo você está apresentando ainda. Aqui, Kobayashi, no canto inferior do lado direito, vai ali na opção do você está apresentando e para a sua apresentação, por gentileza. Kobayashi, está me ouvindo?
Muito bem. Agora sim, pessoal, então vamos dar continuidade então na nossa apresentação do livro. Na sequência, após a apresentação da professora Maria do Carmo, vamos apresentar algumas falas, algumas contribuições das pessoas que estiveram diretamente ligadas às oficinas de formação com os professores Eduartino e Birajara, né, para tentar sincronizar, né, e facilitar um pouco, evitar um pouco de problemas, né, devido a conexões. Foi solicitado para que esses participantes então enviassem alguns vídeos. Isso foi condensado num vídeo único. Então esse vídeo tem aproximadamente meia hora. Então a gente convida vocês a continuarem, a participarem desta apresentação, desta fala dos secretários de Educação de Duartina e Ubirajara e posteriormente de cada um dos formadores que nesse evento de hoje são os escritores, né, os autores dos capítulos deste livro. Olá, eu sou a Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, moro em Bauru, trabalho na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem um grupo de estudos muito forte que se chama Grupo de Estudos da Infância e da Educação Infantil, Políticas e Programas. Trabalho numa série de projetos, entre os quais a Formação Lúdica e a DNCC, do qual participam outros tantos professores, alunos, ex-alunos da graduação, da pós-graduação. E nesse dia eu estou muito feliz de poder apresentar o nosso livro. Eu agradeço imensamente às duas prefeituras de Ubirajara e de Duartina que viabilizaram, acreditaram no nosso trabalho e nos deram a chance de fazer, de construir, de estar junto com eles. A surpresa da pandemia nos pegou no meio do caminho. Esse projeto teve início em 2017 e em 2020 eu pude contar com a parceria do professor, meu colega, meu parceiro, meu amigo, Márcio Celeste Filho, o qual brindou-nos com esse projeto maravilhoso que envolveu muitos professores, muitos alunos e que nós temos como ideal trabalhar realmente a formação de professores. Uma sociedade sem escolas, uma sociedade sem professores felizes com o seu trabalho, é uma sociedade que fica à deriva. Nunca a educação foi tão importante e foi ponto de pauta em todos os temas, em todos os espaços de mídia, de família. Isso me deixa muito feliz. Então, hoje eu só venho para agradecer e apresentar a minha alegria e compartilhar com vocês a possibilidade de registrar aquilo que nós planejamos, executamos, analisamos e que está registrado nesse livro. Muito obrigada. Bom dia a todos, aos doutores, senhores mestres, professores, nossos amigos Kobayashi, Maria do Carmo, o nosso amigo Marcionilo Celeste, nosso amigo Leonardo, Nájila, professores de Duartina, professores de Ubirajara, professoras de Bauru, professores de Bauru, mestrandos, mestres e doutores da Unesp de Bauru, região de Bauru. Nada mais nos encanta do que receber o produto de um sonho, né? Um sonho que nós tivemos desde que nós entramos na administração de 2017, época em que a gente pensava, né, já de imediato, em se organizar para que pudéssemos melhorar as condições de desenvolvimento educacional no município de Duartina. E
Coincidentemente, logo no início, em 2017, a gente já pegou um folder da Unesp, onde havia proposta de preparação de pessoal para oferecer cursos, né? Cursos de capacitação, tanto na área de educação, quanto na área de engenharia e assim por diante, de arquitetura. E nós não demoramos muito, imediatamente já era nossa intenção isso, nós fomos atrás da Unesp e no setor de pedagogia, onde nós encontramos uma pessoa maravilhosa que nos aceitou muito bem, nos recebeu de braços abertos, colocou os seus planos de trabalho também e começamos então a organizar cursos de capacitação. Então, Daniel, começou agora a apresentação do filme. Eu mantenho... Em seguida veio o Leonardo também entusiasta com a gente, também de coragem, como a gente, nesse aspecto, com as mesmas ideias. E eu acho que não entrou dos secretários, né? Em parceria com o Duartino. Dessa forma, nós mantivemos e montamos aí uma parceria, uma tríplice parceria, né? Entre o Unesp de Bauru, o Birajara e o Duartino. Essa tríplice aliança, vamos chamar assim, trouxe frutos maravilhosos, com cursos maravilhosos, um desenvolvimento pessoal maravilhoso, com formação de professores de alta categoria, os professores que nós recebemos, escolhidos pelos nossos organizadores, né? No início a Maria do Carmo e posteriormente Maria do Carmo e Márcio, que escolheram seus professores com muita categoria, com muita propriedade e trouxeram o que havia de melhor da Unesp para oferecer às nossas cidades de Duartina e de Ubirajara. O curso desenvolveu-se de maneira regular aos sábados e nós tivemos aí uma participação efetiva dos 2 municípios que se propuseram a fazer tudo que fosse necessário para que houvesse um pleno atendimento aos professores que vinham dar curso, aos professores que fariam os cursos. Nós queremos até agradecer muito de coração essa aquiescência que o pessoal da Unesp teve com a gente, essa disposição e essa simplicidade que caracteriza as pessoas inteligentes para trazer para nós o que de melhor havia dentro do município de Bauru, na Unesp, em Marília também, em relação a esse aprendizado, ao ensino da parte pedagógica, desenvolvimento do professor, na área de ensino infantil e na área de ensino fundamental. Foi maravilhoso, né? E o curso desenvolveu-se muito bem e havia, desde o princípio, uma ideia da professora Maria do Carmo, doutora Maria do Carmo, de que fizéssemos um livro, retratando nesse livro todas as aulas, todos os trabalhos desses mestres, mestrandos e professores e doutores da Unesp, compilados num só tema e que fosse distribuído aos professores e distribuído aos municípios. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos uma segunda fase, que foi uma fase difícil, até mais difícil que a primeira, porque no meio do caminho, aliás, até no início do caminho, nós tivemos aí o evento da pandemia e tivemos que mudar um pouco de rumo, né? E graças à peripécia do Dr. Márcio e do seu pessoal da Unesp, eles conseguiram oferecer meios para que os nossos professores trabalhassem com a área de informática, com a área de tecnologia, né, praticamente da informação, e driblaram todos os obstáculos que houve, e com muita competência ministraram o curso até o fim. E daí surgiu o livro que foi dado o nome de Inovação Educacional, Formação de Professores e Experiência Contemporânea de Duartina e Ubirajara. O livro esse que traz os conhecimentos práticos embasados em experiências individuais e vão servir de alicerce ao trabalho dos nossos professores daqui para frente e para sempre, né, naturalmente.
Naturalmente, a gente inicia um curso com muita expectativa, e essas expectativas foram todas atendidas, de forma que, ouvido professores, ouvido a parte de gestores das unidades escolares, todos são unânimes em dizer: olha, os cursos foram maravilhosos, as aulas foram maravilhosas, pessoal excelente e que trouxe conhecimento muito grande para todos nós. Esse livro vai para cada professor, né, que participou do curso, e vai servir para ele como uma bíbliazinha, né, na área educacional, e vai servir como um amparo para suas iniciativas didáticas, iniciativas de desenvolvimento e até para prestar concursos que vêm por aí. Tá? De forma que nós queremos, de coração mesmo, agradecer a duas pessoas inicialmente, a doutora Maria do Carmo Kobayashi e ao doutor Marcioniro Celeste Filho, que foram naturalmente os organizadores e tiveram à frente de todo esse projeto, super projeto, que ajuda muito os professores, ajuda muito o município, e a educação do município com certeza vai sofrer uma mudança muito grande com relação a isso. Muito obrigado, doutor Márcio, muito obrigado, doutora Maria do Carmo, muito obrigado, professores da Unesp, professores da Unesp, muito obrigado os mestrandos, os mestres e os doutores da Unesp que estiveram aí na batalha, assim, em todos os sábados que duraram o curso, né? Os sábados em que durou o curso, melhor dizendo. Agradeço de coração a todos os que contribuíram para a realização desse sonho, né? E continuamos sempre sonhando, sempre aguardando novidades por aí para angariar conhecimento para os nossos professores, tá? Eu costumo dizer e usar uma frase velha, mas interessante, que eu consegui ver mais e melhor porque eu subi no ombro de gigantes. E foi o que aconteceu, a gente subiu no ombro de gigantes para que pudesse realizar todo esse trabalho. Muito obrigado por todos vocês, tá? De professores a organizadores, aos gestores e às duas prefeituras que deram apoio para nós, para que pudéssemos realizar esse trabalho. A oportunidade segue nossos votos de um Natal muito alegre, muito feliz, um Natal bastante cristão. E um ano de 2021 cheio de saúde e que todo mundo esteja vacinado. Até mais. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Nárgila, secretária de Educação de Ubirajara, e venho aqui hoje com muita alegria parabenizar a todos pelo resultado final, pela conclusão do nosso projeto, com o lançamento do nosso livro, um excelente material, fruto de toda a nossa dedicação, investimento na nossa educação. Quero deixar aqui os meus parabéns e a minha gratidão por todos esses que confiaram no nosso trabalho, na nossa parceria. Deixar aqui o meu agradecimento em especial ao professor Marcioniro, ao professor Zezo, que me acolheram nessa caminhada, neste ano de 2020, um ano totalmente atípico para todo mundo, no qual nós tivemos que nos reinventar, nos conhecer um pouco mais e nos superar. E como todos, nós conseguimos concluir esse ano com muita excelência. Mesmo com todas as adversidades, conseguimos chegar até onde chegamos e é uma imensa alegria, apesar de todas essas imprevisibilidades que nós passamos, nós conseguimos um bom resultado, não deixamos a nossa educação de lado, não deixamos de buscar novos conhecimentos. Meus parabéns a todos que dedicaram seus momentos, os seus sábados, buscando saberes, buscando uma educação melhor. E o meu muito obrigado a todos. Ótimo final de ano,
que 2021 seja um ano que possamos estar presentes, não só pelo virtual, mas que possamos estar celebrando mais uma das nossas formações naquele aconchego humano, não somente entre telas. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. Faço parte do grupo que produziu esse projeto e o qual eu também escrevi um capítulo. O capítulo que me competiu foi de mostrar quando a inovação é a única saída. Inovar na educação e inovar na vida. Inovar está ligado a mudar, a transformar-se. E se nós formos a raiz das línguas latinas, como a nossa, inovatio é igual, é referente a uma ideia, a um método, a um objeto diferente que pouco se assemelha ao original. As crises, elas podem deflagrar situações muito diferentes. Em algumas pessoas, a crise pode ser um fator limitante, um fator de estagnação. Ou, em outras pessoas, as crises elas se tornam grandes alavancas de mudança. Inovar na educação, mudar na educação, e no nosso caso específico do projeto, era muito difícil. Falar com pessoas, falar de mudanças para aquelas que já vêm fazendo coisas muito bem feitas há anos é muito difícil. E Bergman, um escritor, um estudioso espanhol, ele fala que muitas são as formações e às vezes essas formações não levam a tantas mudanças. Mas aqui, quando eu falo de inovações, quando eu falo de mudança, eu falo do que aconteceu e do que envolveu o nosso projeto, né? Inovações radicais que mexeram com todo um grupo na universidade e nas cidades de Ubirajara e Duartina. Esse projeto, esse texto, apresenta o que nos fez mudar, né? John Lovelock, na década de 60, 70, ele comparou a Terra a um organismo vivo. E esse organismo vivo não estava respeitado, que ele chamou de teoria de Gaia. Gaia, a nossa grande mãe, a nossa grande protetora. Mas quando ameaçada, ela também sabe se vingar. No nosso caso, eu vou falar nesse capítulo sobre essas questões. Leiam e vocês vão se inteirar um pouco mais daquilo que nos é tão importante. Bom dia, eu sou a Aline de Novaes Conceição, professora, doutoranda em Educação pela Unesp, especialista em Educação Especial e Inclusiva e em Psicopedagogia. Gostaria de convidá-los para lerem o capítulo que eu escrevi intitulado Vivências para o Trabalho com a Psicomotricidade na Educação Infantil. Foi escrito com o objetivo de apresentar vivências para o desenvolvimento dos aspectos psicomotores e também compreender a psicomotricidade na Base Nacional Comum Curricular. Para isso, inicialmente, eu apresento a conceituação de psicomotricidade, depois apresento a psicomotricidade na BNCC, lembrando que não temos essa terminologia no documento. Então, eu busco analisar o que nessa base, relacionado aos 5 campos de experiências da educação infantil, está relacionado com a psicomotricidade. E no capítulo eu apresento esses aspectos e essas análises. Em seguida, eu apresento 16 vivências para o trabalho com a psicomotricidade. Essas vivências, elas são sequenciadas e enfatizam diversos aspectos psicomotores, como coordenação motora global, fine, esquema corporal, organização espacial, temporal e equilíbrio. Bom, para a escrita deste capítulo, além da pesquisa bibliográfica, mobilizei os conhecimentos adquiridos enquanto docente da educação infantil. E espero que vocês possam ler e utilizar o capítulo para o trabalho com a psicomotricidade na educação infantil, buscando uma educação que possibilite o desenvolvimento das crianças. Por fim, agradeço ao professor Marcioniro, à professora Maria do Carmo, aos meus colegas do projeto e aos professores de Duartina e Ubirajara. Foi um prazer participar desse projeto, que teve como resultado o livro lançado hoje.
Olá, sou Ana Maria, educadora há mais de 15 anos na educação infantil e no ensino de língua estrangeira. Desde 2011, sou servidora do Sistema Municipal de Educação de Araçatuba, onde atuei como professora e orientadora pedagógica. Atualmente, sou diretora de uma unidade escolar de educação infantil. Sou mestre pela Unesp Campus de Bauru, sob a orientação da professora doutora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, pesquisando critérios para avaliação da qualidade em instituições de educação infantil. Tive a honra e o prazer de participar deste projeto em parceria com a professora Cíntia Otuca Rossi, ministrando a formação Pensar, Fazer e Avaliar a Educação Infantil, as Mostras Lúdicas e a Cultura Maker. As reflexões desta formação deram origem ao capítulo A Cultura Maker na Infância, a aprendizagem criativa na educação infantil. Espero que a partir da leitura deste capítulo sejam possíveis novas reflexões acerca do protagonismo das crianças e da significatividade da educação da infância, temas fundamentais para a nossa prática e um desafio profissional. Olá, eu sou Josilane, professora da Escola de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas e atuo também nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Bauru. Em 2002, eu terminei o magistério pelo Cefam e, por eu gostar muito da área de ciências, iniciei a graduação de Ciências Biológicas na Universidade do Sagrado Coração. No ano de 2008, eu comecei a trabalhar com educação infantil e senti a necessidade de estudar mais, de entender como a criança aprende. Então, eu comecei a graduação de Pedagogia e também fiz algumas especializações na área da educação. Desde 2017, eu estudo sobre ludicidade no ensino de ciências. Em 2019, eu terminei o mestrado na Unesp de Bauru. O capítulo do livro, O Ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais do ensino fundamental, possibilidades didáticas, é fruto da formação do ano de 2018, quando eu estive em Duartina para refletirmos sobre a ludicidade e o ensino de ciências. Esse capítulo aborda possibilidades lúdicas para ser desenvolvidas com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e também da educação infantil. Os temas da área de ciência da natureza encantam os pequenos, gera curiosidade e essa gera aprendizagem. Ao colocar em prática as ações lúdicas no ambiente escolar, é possível que a criança tenha a oportunidade de observar, explorar, refletir, questionar, enfim, o processo investigativo estará sendo desenvolvido em sala de aula. Obrigada pela oportunidade de participar desse livro, obrigada aos professores de Duartina e Ubirajara pela acolhida e um grande abraço a todos. Meu nome é Cíntia Otuca Rossi, professora e coordenadora em Escola de Educação Infantil. Sou mestre em Docência para Educação Básica pelo Programa de Pós-Graduação da Unesp Bauru. O texto que escrevi, o capítulo, tem como título Mostra Lúdica Cultural na Educação Infantil, Registro e Documentação Pedagógica. Procurei com este tema compartilhar uma prática que foi importante na escola conveniada em que trabalho, no distrito de Tibiriçá, no sentido de desmistificar o espaço para a criança pequena como lugar de guarda e cuidado. O texto apresenta as mostras lúdicas enquanto documentação pedagógica do trabalho educativo da escola. Ela exibe as produções infantis como o desenho, a pintura, a escultura, os vídeos, bem como seus processos de desenvolvimento. Assim, a família tem a oportunidade de conhecer e acompanhar o que a criança fez e faz, né, no tempo em que está na escola. Vocês encontrarão também o registro das etapas de uma mostra cultural realizada nesta escola, com algumas ilustrações fotográficas. Agora eu deixo aqui os parabéns a todos os participantes,
né, de modo muito especial ao professor Márcio Celeste e à professora Maria do Carmo Kobayashi. Compartilhar essa experiência com os professores de Duartina e Ubirajara, bem como os demais professores que participaram, foi uma experiência enriquecedora e muito gratificante. Deixo aqui os parabéns mais uma vez, um beijo, saúde e paz a todos. Olá, eu sou Janaína Macena, eu sou psicóloga de formação, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e tive o grande prazer de fazer parte desse grupo que fez a formação para os professores de Ubirajara e Duartina no ano de 2020, um ano um tanto difícil pelas mudanças, né, em relação à pandemia e as questões de deslocamento e presença física entre muitos. Resolvemos fazer essa parte online, o que foi muito proveitoso e muito interessante para o nosso próprio conhecimento, aprendizagem e desenvolvimento dentro da prática escolar, do falar com pessoas e do conseguir transmitir conteúdo de outras formas para além da presença física. O capítulo ao qual eu sou autora é Interfaces entre o Brincar e o Desenvolvimento Infantil, onde eu trago algumas ideias da importância desse brincar para o desenvolvimento das crianças em todas as faixas etárias e como que a gente pode fazer um bom uso disso no ambiente escolar. Eu espero que vocês gostem, eu espero que tenham aproveitado as nossas aulas, que tenhamos conseguido transmitir conteúdos que trazemos da academia e que possamos seguir com esse projeto aprendendo todos, tanto nós quanto vocês aí do outro lado, e que os textos escritos decorrentes disso possam ter bons usos e boa aprendizagem daqui para frente, tá bem? Muito obrigada tanto pelo convite quanto por toda a oportunidade de fazer parte desse grande projeto. Estou muito feliz com a proposta e também com a consolidação do livro. Até breve. Olá, meu nome é Luciane Fernandes, sou graduada em História, Pedagogia, especialista em Formação do Leitor Crítico pela FAAC, Unesp Bauru, especialista em Gestão Escolar pela Uniban, mestre em Educação pela Faculdade de Ciências do campus de Bauru, Unesp Bauru, professora de História, Ética e Cidadania e História das Religiões. Atuo na rede pública e na rede particular. O meu objeto de estudo é a leitura da imagem. Eu acredito que as imagens falam. Isso mesmo. As imagens falam. Então é importante estarmos atentos a esta voz silenciosa das imagens. Portanto, no capítulo Ímago, o mergulho na leitura curiosa e desafiadora, no qual sou autora, você encontrará reflexões acerca da importância da leitura da imagem, do conceito de imagem, a importância, portanto, de desenvolver uma alfabetização visual. Encontrará sugestões, passos, dicas teoricamente fundamentadas de como utilizar a leitura da imagem no ambiente escolar e encontrará também práticas exitosas da utilização da leitura da imagem na compreensão e no processo de verificação de aprendizagem, tanto no conteúdo de história quanto nas outras áreas do conhecimento. Aproveito a oportunidade para agradecer imensamente Masoniro e a Kobayashi pelo convite, mas acima de tudo pela confiança depositada em todos nós. Agradecer aos parceiros, aprendi muito com cada um de vocês, nossos colegas queridos. Agradecer os educadores de Ubirajara e Duartina e a todos que colaboraram para o sucesso desta realidade. Isso mesmo, não chamo mais de projeto, chamo de realidade. Olá a todos, me chamo Fábio Santos, sou formado em História e Pedagogia pela Universidade do Sagrado Coração e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica.
da Unesp de Bauru. E autor do capítulo intitulado O Ensino de História em Museus, Possibilidades entre os ambientes formais e não formais de educação. Durante toda a minha formação acadêmica, busquei investigar como se dá o processo de ensino e aprendizagem no ensino de história na educação básica. Desta forma, no decorrer do meu mestrado, busquei investigar como ocorre o processo de ensino e aprendizagem em ambientes não formais de educação, dando ênfase no museu como ambiente educativo. Sendo assim, no capítulo O Ensino de História em Museus, Possibilidades entre os ambientes formais e não formais de educação, vocês encontrarão reflexões em torno do conceito de ambientes educativos não formais, suas fragilidades e potencialidades, os projetos educativos de museus de nossa região, apresentando como um exemplo o Museu Ferroviário Regional de Bauru. A relação entre ambientes educativos não formais e as escolas e sugestões e dicas de como utilizar a internet como um ambiente não formal de educação. Gostaria aqui de agradecer o convite do professor Dr. Massioniro e da professora doutora Kobayashi para participar desse projeto, e em especial a todos os professores de Duartina e Ubirajara, que foram tão receptivos em minha oficina. A todos, minha eterna gratidão. Meu nome é Marcelo Soldão, sou pedagogo, mestre em educação, doutorando em educação pela Unesp de Marília, na linha de pesquisa Filosofia e História de Educação. O meu artigo no livro intitulado Comunicação Verbal e Não Verbal, Ensino e Aprendizagem tem por objetivo provocar os educadores sobre a sua como utilizam a sua comunicação verbal e comunicação não verbal no processo de ensino. Como podem estar atentos à forma com que estão comunicando o conteúdo que estão ensinando aos seus alunos e desta forma favorecer o processo de aprendizagem e também estar atento aos estados emocionais que a sua comunicação provoca quando está dialogando com os alunos e o quanto essa comunicação pode estar favorecendo ou não a aprendizagem. Desde já, agradeço imensamente ao professor Massioniro, à professora Kobayashi e a todos os educadores que participaram dessa formação. Agradeço a todos os educadores de Duartina e Ubirajara que participaram da oficina Comunicação Verbal e Não Verbal, Ensino e Aprendizagem e pelas trocas que realizamos. Um grande abraço a todos. Olá, sou Daniele de Fátima Fugaiola Biuzi Santana, sou mestranda do curso de pós-graduação em docência para educação básica no campus Unesp Bauru, sob a orientação da professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. Minha formação inicial é em pedagogia e atuo na Rede Municipal de Ensino de Lençóis Paulista como professora orientadora de informática educacional. Sou autora do capítulo intitulado Introdução ao Ensino de Programação para Crianças, Scratch Junior, que aborda a aprendizagem do ensino de programação e do pensamento computacional para crianças através de atividades lúdicas e da utilização do software livre Scratch Junior. Quero agradecer a oportunidade de participar deste projeto de extensão aos professores Massioniro e Maria do Carmo. Quero agradecer também aos secretários de educação dos municípios de Duartina e Ubirajara e a todos os docentes que participaram das oficinas. Meu muito obrigada a todos. Olá, sou o professor Daniel Vieira Santana, mestre em educação pela Unesp Campus de Bauru e recentemente aprovado ao curso de doutorado em educação pela Unesp Campus de Marília. Sou servidor público municipal há aproximadamente 18 anos e atualmente atuo como professor orientador de informática educacional
aqui pela rede pública do município de Lençóis Paulista. Para esse projeto de formação com os professores de Duartina e Ubirajara, fui convidado pelo professor Marcioniro Ceresce Filho e pela professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi a trabalhar com esses professores possibilidades de uso dos recursos tecnológicos aplicáveis ao contexto educacional ao qual esses professores atuam, principalmente relacionando o uso da cultura maker, né, a cultura do faça você mesmo, e também das aplicações das realidades aumentada e da realidade virtual aplicáveis ao contexto educacional. Então, esses materiais e esses recursos puderam ser trabalhados de uma forma bastante prática com os professores e, durante essa oficina, apresento alguns aplicativos, alguns recursos que podem ser utilizados tanto na etapa da alfabetização quanto no ensino e aprendizagem de alguns componentes curriculares, como artes, matemática, química, inglês, entre outros. Dessa forma, esses recursos vêm a complementar o material didático que esses professores já utilizavam com seus alunos. Agradeço muito pela oportunidade e convido você a fazer a leitura desses capítulos tão bem elaborados e organizados de uma forma bastante simples, mas que vai dar oportunidade de utilização para você também dentro da tua sala de aula. Muito obrigado e até logo. Bom dia, é um prazer estar aqui no lançamento do livro fruto do projeto com as cidades de Duartina e Ubirajara. Eu sou Marcioniro Celeste Filho, historiador graduado pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado na área de História e Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente professor assistente do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. O meu capítulo nesse livro é sobre a BNCC e o ensino de Geografia e História, principalmente para o Fundamental 1. O objetivo do meu capítulo foi discutir que nós não devemos ficar apegados somente aos conteúdos que a BNCC nos indica enquanto atividades curriculares que nós desenvolvamos em Geografia e em História para o Fundamental 1, mas que nos preocupemos com quais finalidades e com quais objetivos nós lidaremos com esses conteúdos. Neste sentido, a BNCC ela vira somente algo auxiliar a sinalizar os nossos caminhos didáticos e pedagógicos, mas nunca com uma camisa de força que nos cerceie a liberdade educacional em melhor ministrar os conteúdos dessas disciplinas. Eu preparei esse texto principalmente pensando nos graduandos nas licenciaturas em pedagogia, mas também para os professores já em atividade, no caso, numa experiência piloto que foi desenvolvida com os docentes de Duartina e Ubirajara. É um prazer estar aqui e boa atividade. Muito bem, estamos novamente ao vivo, né? Então após a transmissão deste vídeo, né, fazendo um compilado das falas dos secretários municipais de educação de Duartina e de Ubirajara, né, e posteriormente dos autores desses capítulos, dos livros hoje lançados. Então, seguimos com as falas do professor Marcioniro e também já apresentamos que quem tiver algum questionamento, alguma pergunta para ser respondida pelos organizadores desse livro, que podem fazê-lo pelo chat, que eu vou estar fazendo
o intermédio aqui para os professores, tá? Aproveitando também para informar que estão disponibilizados no chat aqui desse vídeo o formulário para ser preenchido, né, com a participação de vocês nesse lançamento do livro, né? Então, quem estiver respondendo aí esse formulário vai receber posteriormente um certificado de participação e, após também o preenchimento desse formulário, é disponibilizado a vocês o link para o download em formato PDF do livro lançado hoje, ok? Professores? Bom dia. Eu não agradeci a todos porque no próprio livro nós temos uma parte de agradecimento que é extremamente sincera. E mais vendo agora a fala de todos os nossos colegas, e eles sempre nos agradecem, também é meu papel registrar agradecimento na seriedade deles, né? Então, contar um pouco da história que nós fizemos, eu não vou me alongar muito, mas a professora Maria do Carmo Kobayashi colocou algumas imagens. A última imagem, embora seja encerramento da turma de 2018, já ocorreu em meados de 2019, e foi quando eu fui convidado para uma pequena fala. Naquela época, o tema ainda bastante recente era a BNCC, e também já fui convidado com a perspectiva de pegar um projeto já em andamento de grande qualidade e dar uma continuidade operacional. A Kobayashi sempre esteve junto, tanto é que ela é nossa firme colaboradora, mas a parte operacional, ela demanda uma dedicação que, se a gente fizer continuamente, desgasta demais. Então, eu e a Kobayashi, a gente se intercala entre quem está nos bastidores e quem está na frente de projetos coletivos, né? E vou ser sincero, o que nos conquistou, ou pelo menos a mim que conquistou, foi aquele almoço. Um baita almoço, com todo mundo feliz, com todo mundo sorridente, todo mundo com certificados da primeira turma, que fizemos questão de colocar na contracapa do livro, a turma, todo mundo segurando o seu certificado com orgulho. Isso marca tanto quem pela primeira vez viu a turma, que é um convite. A felicidade é sempre um convite a um trabalho árduo, né? Que ele sabe que é árduo, mas se é feliz, ele fica leve. E aí, então, pegando já o carro em andamento, trocando de motorista da Kobayashi para mim, aí a reconquista foi as primeiras reuniões com o grupo, tanto do Zezo quanto do Leonardo, trocando para a professora Nájila. Já peguei a Nájila como secretária de Educação de Ubirajara, e foram os pudins. Então, nas reuniões, os professores de Duartina nos conquistavam com pudim. Pudins maravilhosos, você não consegue encontrar em nenhuma doceria de renome. Estou sendo irônico, mas é verdade, gente. Essas coisas são detalhes tão pessoais que marcam a gente tanto quanto o conhecimento que a gente troca. Então, quando começamos a fazer o projeto para 2020, já no final de 2019, segundo semestre de 2019, nós tínhamos já um sucesso que teríamos que aprimorar a partir sempre dos feedbacks, sempre dos retornos, das avaliações que nós fazemos a cada término de projeto. A professora Maria do Carmo tinha feito isso com a turma que estava encerrando 2018 e teve a sua certificação em 2019. Nós fizemos agora isso também recentemente por um Google Forms com a turma de 2020 para aprender. Então, nós decidimos espaçar as oficinas para serem não o dia inteiro, ser só durante as manhãs de sábado, um sábado a cada 15 dias. Enfim, as temáticas também foram o resultado do que os alunos, tanto de Duartina como Ubirajara, nos solicitaram nessa mudança. Então, nós ouvimos. Não pense que as diversas questões que nós fazemos durante o término dos projetos são irrelevantes, elas são determinantes. E aí começamos uma nova temporada, como todo mundo começou em 2020, com um gás, né? Só que o imprevisto chegou. E o imprevisto nos desmobiliza num primeiro momento. O estresse foi para todos
bastante grande, a pressão foi bastante grande, e nesse momento eu falei, vamos nos recolher durante alguns dias, algumas 2, 3 semanas, porque se tentarmos mexer agora vai dar um desarranjo que não é necessário. Então, fevereiro, março, nós nos recolhemos, ficamos meditando e nos reavaliando e reavaliando a situação do país e do mundo, né? E aí, já em abril, conseguimos, um pouco mais de pé no chão, verificar se seria viável nós continuarmos ou não. Existia a possibilidade de simplesmente suspender o projeto e, gente, não dá. E foi aí que o aprendizado foi muito importante, meu, da Kobayashi, do Daniel, da Daniele, e no final, já posso adiantar o meu agradecimento ao Daniel Santana e a Daniele também, Santana, porque, como a Kobayashi falou, nós não somos nativos digitais. Então, o nosso aprendizado foi simultâneo de como que nós devíamos aprender as novas tecnologias, e foi tomada uma decisão muito sábia. Não adianta a gente simplesmente engatar o carro numa 4ª marcha, numa 5ª, e começar, vamos, os conteúdos são esses, são esses. Tanto é que o meu texto no livro é sobre que não, os conteúdos não bastam, mas sim quais objetivos que nós temos com esses conteúdos. E nós fizemos 2 semanas de troca de experiência nossa, extremamente recente, mas quem é professor, e boa parte de quem está tanto nesse evento, quanto quem participou como docente nas oficinas, e nós também que ministramos essas oficinas, nós temos um segredo que os mortais não conhecem. Qual é? A gente aprende numa semana, ensina na outra, e quem nos vê pensa que a gente já sabia daquilo há uma eternidade. Então, boa parte do que nós desenvolvemos nas oficinas de 2020, nós havíamos acabado de aprender 1 semana antes, 3 dias antes, mas a gente nunca confessa isso. Estou confessando aqui porque já é encerramento e já é um ato também festivo. A gente ia com gás, com medo, mas e daí? Vamos, porque se o retorno for felicidade, é o que nós queremos. E foi muito feliz. Você via já de outra maneira, não presencialmente, mas através de câmeras, as reações, as casas das pessoas, os rostos das pessoas, a informalidade das pessoas, os animais das pessoas, os filhos das pessoas. E aí a gente teve esse contato que é diferente, de ver que nós somos todos seres humanos normais, que não somos só um CPF, temos nossas idiosincrasias. E aí o José Joanite, se for mais formal, mas todo mundo conhece por Zezo, falou agora, na gravação, que as peripécias, eu acho que esse tema é muito legal, e fazia anos que eu não ouvia, viu, Zezo? Nós tivemos peripécias, e o que você faz com peripécias? Você lida com elas, ou não. A nossa proposta, e por isso nosso grupo está muito feliz, é porque esse ou não a gente supera. A gente consegue lidar com as nossas peripécias e nos reinventarmos continuamente. Então, a minha fala, para encerrar, para a gente abrir para as perguntas, é de que as ferramentas, elas nos causam medo desde que saímos das cavernas. Primeiro, o ser humano que descobriu ou inventou acidentalmente o fogo deve ter ficado apavorado. Quem inventou um machado, uma flecha, também. Então, só que nós humanos somos humanos porque nós dominamos os nossos medos e dominamos novas tecnologias, e em 2020 essas oficinas elas tiveram também esse upgrade, esse acréscimo, que foi não só aprender os conteúdos propostos originalmente desde 2019, quando planejamos as nossas atividades, mas aprender também novas tecnologias para que isso fosse viável. São novas ferramentas. O que nós não podemos esquecer, e também nunca somos inocentes, é de que as ferramentas podem nos subjugar, mas nós não ficamos com medo sobre isso. Nós pegamos elas e usamos elas como ferramentas para o nosso serviço, e não nós nos entregarmos simplesmente a todas as redes sociais e que nós conhecemos de poluição de informação e de
percalços que a intensividade da vida com as novas tecnologias podem nos causar de embaraços. Então, ferramentas são sempre ferramentas. Uma faca, ela sempre tem vários gumes. Nós conseguimos, creio eu, coletivamente, nesse atual ano, lidarmos com os nossos medos, com os nossos conteúdos programáticos planejados antes de uma pandemia mundial e lidar com novas ferramentas. E dar um resultado num formato que é antigo, mas é novo. Por quê? É um livro no formato de ferramenta antigo, que nunca vai sair de moda, desde que o homem é homem, da antiguidade à Idade Média, nós usamos os livros, mas a gente inclui as ferramentas nos livros. Como? Por exemplo, todas as nossas oficinas, desculpem, não todas, mas a maioria de nossas oficinas, quando já na modalidade virtual, elas foram gravadas. O que nós fizemos? Colocamos os links dessas oficinas no próprio livro. Então, o livro é um livro, mas é mais do que um livro. É um livro-chave de acesso a novas ferramentas. E assim nós dominamos a vida, as ferramentas, o medo, e sempre de maneira individualmente a nos forçarmos a crescer, mas não sozinhos, nunca isolados, sempre coletivamente. É isso que abre novas perspectivas para o futuro de Gaia, de Duartina, da Unesp, de Ubirajara e da vida. Isto é, não ter medo e trabalhar coletivamente. Isso traz felicidade, e a felicidade é a prova dos 9. Gostaria de agradecer ao Daniel, à professora Kobayashi, que me incluiu nesse sonho já desde que entrei na Unesp. Ela me inclui em seus sonhos, sempre com bastante felicidade e bons resultados, e a todos vocês que nos veem. E agora estaremos disponíveis para as palavras da professora Kobayashi e das perguntas também. Obrigado. Então, sonho que é sonho e não vira realidade é sonho. Agora, sonho que se materializa é sonho vivido. É isso que nós vivemos. Eu não posso esquecer de deixar meu agradecimento para uma pessoa que não está presente fisicamente, mas que foi uma das pessoas mais doces que eu conheci nesse mundo, né? Que é o professor Marco Jorge, um amigo querido que esteve comigo na primeira fase desse projeto. E eu, quando eu fui olhar os documentos, eu lembro que nós somos o Clube dos M. Márcia Lopes, Marcioniro Celeste Filho, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi e o sempre Marco Jorge, né? Então, hoje é um dia de celebração e a gente celebra também a memória daquele que nós amamos. Hoje, eu só vi gente amada, né? Gente que fez a minha vida ser um pouco melhor, um pouco mais vibrante. Eu não tenho como agradecer, eu só tenho a deixar um pedido para que vocês acessem o nosso livro. Eu estou sempre presente, todos sabem meu e-mail, todos sabem meu contato, e eu espero que vocês agora entrem em contato conosco. Dani, por favor, passa para mim o YouTube, que eu desliguei para não dar o delay e eu começar a fazer barulho na rede, né? Para que eu possa ver perguntas, observações que vocês queiram fazer conosco. Muito obrigada. Por isso que eu tenho medo de fazer agradecimentos, porque sempre a gente esquece algum que é muito presente, a Kobayashi acabou de retomar. A professora Márcia Lopes Reis é nossa parceira. A gente usa agora a sigla, já que não tem o quarto M, a gente usa a sigla que nós somos 3M, sempre grudados. E foi a prefaciadora do nosso livro. Muito obrigado, professora Márcia. Ela também está, e se bobear, ela vai pegar a próxima administração desse projeto. Vamos ver se ela topa, tá, Kobayashi? Até mais. Até mais, beijo grande. Agora vamos lá pro YouTube. Beijo para todos, um ótimo final de semana. Mas vamos para as perguntas, viu, Kobayashi? Sim, nós vamos. É que eu vou fechar aqui para não dar delay. Aí eu vou ficar no YouTube, né? Muito bem. Então, professor Marcioniro, professora Kobayashi, nós temos uma pergunta, e por coincidência, né, já estamos falando dela, professora Márcia Lopes Reis, né, uma satisfação enorme ter você aqui presente, né, nesse lançamento de livro.
e ela fez uma pergunta para vocês. Ela disse assim: gostaria de fazer uma pergunta a Kobayashi e Márcio. O que fariam diferente se fosse hoje, o dia de começar esse lindo projeto? Ai, Márcio fala primeiro. eu teria menos dificuldades de lidar com a burocracia. Eu não quero falar sobre isso muito, mas vocês não fazem ideia do background, do que está atrás de um projeto de bem-sucedido, porque senão seria muito desgastante. Mas eu teria uma outra maneira de lidar com a parte burocrática, tanto da Unesp quanto da editora, que eu quero agradecer, que é nossa parceira, a Cultura Acadêmica. Eu faria de outras maneiras, porque é muito desgastante. Então, a parte das pessoas, dos seres humanos, é muito legal. A parte da burocracia, realmente, a gente precisa ter uma dose cavalar de paciência. Isso foi um aprendizado para mim também. E teve vários momentos que eu tinha vontade de surtar, de realmente... Eu precisaria fazer yoga toda vez que fosse lidar com a burocracia. Então, eu faria yoga. Isso seria a parte diferente. Ai. E eu, hein? Eu curtiria muito mais, eu ficaria muito mais nas cidades, com os professores, eu estaria muito mais junto com o Leonardo. Nós tivemos um dia que os professores vieram para ver a exposição do Museu da Língua Portuguesa, uma viagem itinerante, e eu viveria muito mais intensamente cada minuto. As leituras que eu tenho feito têm me mostrado que, como era aquele de Efeso, ninguém se banha da mesma forma num rio por 2 vezes. Eu acho que porque eu estou envelhecendo, eu estou curtindo muito tudo que acontece na minha vida, eu estou diminuindo os dissabores e aumentando as alegrias. Então, por isso, é esse meu aspecto de felicidade. Então, Márcia, se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu iria usar muito mais tempo nesse projeto do que eu usei, porque ele me deu muita alegria, muita satisfação de vida, e ele vai ser o alimento para um projeto futuro meu para 2021, o qual eu vou contar com a minha equipe e com os meus amigos. É isso. Gente, eu gostaria de acrescentar ainda nessa resposta. Como eu era e sou relativamente novo num projeto de extensão envolvendo tanta gente, eu fui um pouco humilde e um pouco podei aos sonhos de alguns membros da equipe. Vou pegar um exemplo, já que a Kobayashi citou a visita a um museu. Por exemplo, o Fábio, quando da montagem da sua oficina, pensou em talvez fazer uma parte prática numa visita. E eu pedi para ele, olha, Fábio, deixa isso para depois, porque senão vai dar tanta demanda. Então, em parte, por estar numa coordenação, eu podei, no sentido de baixei a bola das expectativas de várias pessoas que tinham ideias muito mais ambiciosas do que foram as praticadas. Mas aí é o lado também do background, de estar atrás dos bastidores. E se tivéssemos feito tudo que nós tínhamos sonhado, não sei se teria sido viável. Então, o equilíbrio entre os sonhos e a efetividade operacional desses sonhos é uma parte bastante delicada e que eu também aprendi fazendo. Então, peço desculpas, não estou tentando me justificar, mas tentando entender e apresentar a quem está nos assistindo de que quem participou e projetou essas oficinas tinham ideias muito mais audaciosas do que as que foram efetivadas. Mas se conseguimos fazer isso com a pandemia, imagina sem. Então, depois da vacina, talvez nós tenhamos projetos muito mais audaciosos do que esses que vocês puderam... vocês, dizendo os professores do Artini e o Birajara, o pessoal administrativo, administradores escolares dessas duas cidades, que viram de 2018 para cá. A tendência é um crescimento e, repito, se com a pandemia nós conseguimos fazer, imagina sem. Isso mesmo. Muito bem, professores. Por enquanto, nós não temos mais perguntas aqui no nosso chat. Então, eu novamente deixo o convite, né, para
para todas as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem participar, né, e fazer as suas perguntas, os seus questionários, que, por gentileza, mande ali no chat do YouTube, que eu vou repassando essas perguntas para os professores organizadores desse livro. Então, vou aproveitar uma abertura que eu tenho aqui, né, como só estou aqui de alegre, né, estou aqui acompanhando os professores presencialmente, quase, né, que presencialmente, junto com eles já há algum tempo. Então, vou aproveitar a oportunidade também para fazer os meus agradecimentos, né, e agradecer tanto ao professor Massioniro quanto à professora Maria do Carmo Kobayashi, que é aquele negócio, quem tem padrinho não morre pagão, né? Então eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz de ter o professor Massioniro como meu orientador no mestrado e ter a professora Kobayashi como a minha fada madrinha, né? E agradecer muito ao apoio de vocês durante não só o curso de mestrado, mas já anteriormente e agora nesse egresso, né, ao curso de doutorado, né, que eu agora fui aprovado. Então eu realmente tenho muito a agradecer vocês. Então, já que o pessoal está um pouquinho tímido aí no chat, eu queria aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado a vocês. Daniel, você sabe que sem você, a Daniela e toda a equipe, é claro, mas vocês tiveram uma parte bastante significativa, isso não teria sido viável. Isso não é nenhum elogio, é uma constatação. E ainda bem que vocês existem. Se o novo não surgisse, o velho já tinha morrido de velhice há muito tempo. Então, nós nos retroalimentamos as gerações diferentes. Isso chama-se aprendizagem, gente. Processo de ensino e aprendizagem. É sempre uma geração que veio antes, uma geração que está vindo depois, para gerações ainda menores, mais precoces, crianças. E eu sei que é uma obviedade, mas assim caminha a humanidade, né? É isso mesmo. Olha, nós, professores, o Márcio, eu, a Márcia, nós estamos na universidade para qualquer aluno que chegue. As nossas portas sempre estarão abertas. A minha porta, assim como o Zezo falou, que esteve aberta o dia que ele chegou, estava, meu Deus do céu, como que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou ajudar esse senhor? Como é que eu vou ajudar esse secretário da educação? Eu aprendi muito com ele, com o Leonardo, com a Nájila, né? E com a Albanise, que no começo esteve junto conosco, né? Aprendi mais ainda com os alunos da pós-graduação, professores de ensino de educação básica, né? Então, eu quero dizer que o mundo é assim. Que quando a gente se dispõe a ter uma porta aberta e aceitar o desafio das pessoas, né? Coisas maravilhosas podem acontecer. Lógico que tem hora que a gente fica numa situação assim, bem de pressão, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Que é o que aconteceu nesse ano de 2020, né? Mas sem o desafio não existe conquista, não existe essa mudança, né? Então, Daniel, as nossas portas no Departamento de Educação, assim como elas estão abertas para todos que participam do grupo, para todos que nos procuram, ela vai continuar aberta. Hoje é muito mais fácil, porque hoje as redes sociais, eu não me... nem no Facebook, nem no WhatsApp, nem no Messenger, eu não fecho portas. Eu peço desculpa se eu não respondi devidamente, com tanta atenção a todos, mas eu me esforço, tá certo? Então, que venham outros Danieles, que venham outros tantos, Marcelo, Fábio, Ana, Cíntia, Josi, Lu, Andréia, Janaína. Eu tenho medo de esquecer alguém, entendeu? Porque que venham outros tantos em busca dos nossos conselhos e das nossas orientações. Eu acho que é isso.
Muito bem. Mais um lembretezinho, se eu puder, Daniel. Pois não. Eu coloquei isso no chat, mas se puder também recordar, o livro para os participantes que se inscreveram nas oficinas desde o início do ano foram entregues, impressos, tanto para o Zezo, para o José Joanite, quanto para a Nájila, ontem. Saiu muito em cima da hora, gostaria de ter sido possível entregar impresso antes, e eles já até haviam gravado já sua participação na apresentação agora da abertura desse livro, sem ter o livro em mãos. Então, os livros foram entregues em mãos para eles ontem, e aí, então, os participantes vão entrar em contato, eles com os participantes, para ver como é que vai ser operacionalizada a entrega física do livro, além de acesso ao e-book, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. E muito bem lembrado também, professor Marcionino, que devido, né, à situação em que a gente viveu esse ano, dessas formações migrarem do modo presencial para o online, né, que essas gravações, essas formações, elas foram gravadas e que o link de cada uma dessas formações também estão agregadas ali no livro. Então, as pessoas que estão tendo aí a oportunidade de fazer o download deste livro, né, que a gente está disponibilizando o link tanto do formulário de participação quanto do link direto, né, da cultura acadêmica, que é a editora que publicou no nosso livro, que ao fazer o download desse livro, os leitores terão a oportunidade de também acessar algumas dessas oficinas, né? Então, isso é muito importante, muito gratificante para a gente, né, por ter participado desta atividade. Então, nós temos aqui só alguns comentários no chat, não temos mais perguntas. A gente tem alguns professores que estão parabenizando toda a equipe pelo trabalho realizado, né? Nós temos aqui a participação do Fábio, né, dizendo mais uma vez: a tecnologia nos salvou, não conseguiríamos fazer a visita presencial, mas fizemos virtualmente, esperamos que todos tenham gostado. Isso é realmente muito bacana. E alguns professores, né, como a Renata Viana, então ela colocou aqui que o passeio do museu foi um espetáculo, e outros deles falando que esperam a continuidade desse período de formação ainda no presencial, que isso possa ser retomado. Então, professores, eu acho que a gente pode ir partindo para o fim da nossa transmissão. Então deixa eu falar antes da Kobayashi, porque ela merece encerrar mesmo. Olha, gostaria novamente, falei pouco, agradecer ao José Joanite. Eu fico sempre falando de José Joanite, mas todo mundo me conhece pelo Zezo. Então, Zezo, é uma lição de vida ter conhecido você. Eu uma vez perguntei a idade dele, de bastante indiscreto, quando ele falou, eu falei, não acredito. Ele falou, sim, é isso que eu tenho. Eu falei, nossa, eu quero chegar com a sua idade, da sua maneira. Então, a gente também aprende com a experiência de gente que está vivendo a administração pública de municípios vizinhos ao nosso, como no caso do Zezo, a beleza física e o bom humor da Nájila também, Nájila Faria, que sempre nos recebeu muito bem, ao Leonardo, que eu peguei a muda do Leonardo para a Nájila. Eles também foram pessoas essenciais e foram as únicas nominais que eu e a Kobayashi colocamos nos agradecimentos do livro. Foram as únicas que demos o nome, porque merecem mesmo, porque foi a demanda deles também que nos fez nos mover, porque a universidade pública tem esse papel. Ninguém aqui está fazendo um favor, gente. Nós estamos devolvendo à sociedade o que a sociedade investe na universidade. É nosso papel, projetos de extensão servem para isso. A universidade tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Mas se a sociedade não demanda, isto é, não chega e tenta interagir com a universidade de maneira não humilde, de maneira de igual para igual, como o Zezo, o Leonardo e a Nájila fizemos, a gente não tem interface.
Não vou sair eu e procurar um secretário de educação e tentar ver o que eu posso fazer por ele. Ele tem que dialogar conosco. Então, o Zé e a Nájila fizeram, e o Leonardo fizeram isso muito bem nesses últimos anos. Eu parabenizo eles com sinceridade e com bastante coração, e a toda a equipe, né, gente? Eu não vou nomear um por um. Sem eles, isso aqui não teria ocorrido. Nem o livro, nem as oficinas, nem nada. Vocês foram realmente a força motriz desse projeto. Obrigados a todos e que 2021 venha com bastante vacina para a gente, tá bom? Até mais, gente. Obrigado. Bom, eu muito pouco tenho a dizer, né? Agradecimento, gratidão, carinho é o que eu tenho para falar por todo e por todos e por toda a equipe. Não tenho mais o que dizer. Olha, um ótimo final de semana, uma semana que vem de preparo, de descanso, de curtição, né? E que todos vocês, e que todos nós possamos nos encontrar, né, bem o ano que vem. Muito obrigada. Perfeito, pessoal. Então, encerramos, né, essa cerimônia de lançamento do nosso livro. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse trabalho e que acompanhou também a essa transmissão. Não se esqueçam de preencher o formulário de participação desse evento, para que a gente possa gerar o certificado e enviar para vocês pelo e-mail informado, e também divulguem, se possível, o link do nosso livro para que ele possa também chegar aos outros professores, ok? Pessoal, muito obrigado e até logo.